Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui falando com vocês, falando desse tema que eu gosto realmente muito, mais do que tudo, que é criatividade, inovação e visão de futuro. Na verdade, eu, de uma forma ou de outra, sempre trabalhei com isso, sempre tive envolvido com ideias. Aos 12 anos eu ganhei um prêmio na escola por ter tido uma ideia para uma frase na escola que completava 50 anos. Depois me formei engenheiro e sempre tive, como engenheiro, a visão de tentar encontrar soluções, buscar alternativas e não ficar apenas identificando os problemas. Para mim, o mais importante é você encontrar as alternativas, porque pessoas para identificar problemas já tem bastante. A gente continuou com esse processo e em algum instante eu vim no DISC Tecnologia, onde eu tinha várias patentes, várias ideias. Na verdade, eu tinha muito mais ideias do que patentes, tinha umas 3 ou 4 patentes na época. E vim no DISC Tecnologia e aí eu descobri e me identifiquei uma possibilidade de não só crescer, como também ajudar outras pessoas a crescer. E aí passei a trabalhar no DISC Tecnologia, dando orientação para inventores, um modo como fazer uma patente, como se cuida de uma patente e coisas do tipo. Isso levei alguns anos fazendo isso. Depois surgiu a oportunidade de ensinar essa criatividade que a gente estava desenvolvendo para outras pessoas. Foi aí que surgiu o programa USP-Sebrae, onde a gente pôde desenvolver várias oficinas de criatividade. E foi um programa muito interessante, e eu gosto de frisar isso porque tinha lista de espera de pessoas do Sebrae para assistir esses cursos. Isso é muito importante porque, como vocês sabem, o microempresário, o sujeito quando vira microempresário, ele não sai mais da empresa. É muito difícil tirá-lo de dentro da empresa. E para esses cursos que a USP e o DISC Tecnologia e o Sebrae desenvolveram, o pessoal procurava, queria de várias maneiras. Bom, baseado nisso, a gente acabou desenvolvendo várias técnicas. No primeiro instante, várias técnicas de criatividade. Desenvolvemos um processo criativo diferenciado, integral, que eu chamo integral, e depois caminhamos para gestão de ideias e gestão de inovação. Então, deixa eu apresentar isso um pouco por partes, para você ter uma ideia. Isso tudo que eu vou falar é uma pequena parte do que está no nosso blog, que é www.galaxiacreativa.com.br. Mas a gente pode começar falando a respeito do processo criativo e de como a gente trabalhou isso e o quanto isso é importante para, especialmente, os jovens saberem em qual parte desse processo eles podem melhorar. Basicamente é um processo de desbloqueio, ampliação da percepção, e esses dois elementos são muito importantes, porque quando você se desbloqueia, a sua percepção aumenta significativamente. É um processo indireto de ampliação da percepção, através do desbloqueio. A terceira fase é a identificação do problema real, e isto é muito complicado, uma parte crucial do processo criativo, porque é muito importante você descobrir qual é realmente o problema a ser resolvido, né? Eu diria, em poucas palavras, a gente costuma brincar dizendo, pior do que estar no congestionamento é estar no congestionamento errado, né? É uma coisa triste, mas é a verdade. Muitas empresas gastando muito dinheiro, tempo, cérebros, neurônios, para resolver problemas que não é o problema que o cliente gostaria de ver resolvido. Então, a identificação do problema é uma fase crucial do processo criativo. A quarta fase, o item D, são as técnicas de desenvolvimento de geração de ideias. Como você faz para tirar a sua mente do loop, do processo de repetição que você pode ter entrado, né? Então, essas técnicas são muito úteis para você mudar as conexões mentais que você eventualmente está fazendo. É a parte mais fácil de todo o processo, que é gerar ideias. Isto é muito simples. E aí vem a última fase, que é a fase crucial, que é o desenvolvimento, a decisão, a intuição, onde a gente
usa muito a intuição para decidir, escolher a ideia. Ainda assim, tudo isso está muito subjetivo. A gente depois trabalhou processos mais justos, mais assertivos, para poder chegar a uma decisão melhor. Eu vou apresentar para vocês algumas técnicas, algumas poucas técnicas de criatividade, de geração de ideias. Uma delas, por exemplo, é a técnica dos 5 sentidos. Então, por exemplo, se você pegar o cinema começou com o visual e depois foi crescendo, passou para o tato, desenvolveu o tato quando apagou a luz, e aí a turma foi para o cinema para namorar, nos primórdios dele. Depois continuou, colocou a fala, o som, e só recentemente, os últimos 15, 20 anos, é que tem sido permitido entrar no cinema comendo e bebendo. Então, os 5 sentidos já estão desenvolvidos no cinema. Agora, você pega, por exemplo, uma marca. Uma marca normalmente é só visual e tato. Falta criatividade para inserir, por exemplo, tato, paladar, olfato. Tem algumas marcas, por exemplo, que já usam visual, audição. A Globo, por exemplo, utiliza o Plim Plim e ela caracteriza a sua marca pelo visual, pelo tato e pela audição. A Sadia, por exemplo, desenvolve pelo paladar. Então, pelo paladar, pelo olfato, pelo visual. Mel em spray, por exemplo, usa os 5 sentidos. A gente pode pensar nos 5 sentidos de várias maneiras. Por exemplo, das engenharias, só para mudar um pouquinho, das engenharias, qual engenharia desperta no estudante os 5 sentidos? Em princípio, é a engenharia de alimentos, que já faz isso naturalmente. Na educação, a gente poderia desenvolver os 5 sentidos no aluno. Então, ele, por exemplo, na aula de biologia, se os 5 sentidos fossem desenvolvidos, ele teria uma capacidade de registro cognitivo melhor, porque registraria em outros elementos, em outras partes do cérebro, que não só pelo visual e pelo tato, ou pelo visual e pelo olfato. Então, isso a gente pode fazer, nós andamos fazendo algumas pesquisas com redação. Então, você coloca uma gota d'água, por exemplo, e pede para o aluno fazer uma redação sobre uma gota d'água. E aí é difícil. Depois você explica a técnica dos 5 sentidos e pede de novo para ele fazer uma redação sobre o mesmo tema, a gota d'água. Tudo isso fica incrivelmente mais simples. Mas você pode utilizar, por exemplo, isso em qualquer sentido. Por exemplo, algumas lojas aqui em São Paulo estão utilizando o olfato para caracterizar a sua marca. Então, a marca fica visual, tato e também olfato. Cama, mesa e banho, por exemplo, já usa muito olfato para caracterizar uma marca. Só para ser sucinto, há muito que falar sobre isso. Restaurantes, marcas, shoppings, produtos, etc. A gente sempre pode utilizar os sentidos. Tenha em mente o cerne desta questão, dessa técnica é o seguinte: você tem 5 sentidos, seja para inserir na sua mente, ou seja, para tirar da sua mente e explicar o que você está querendo, fazendo ou o que for. Então, esse limite a gente precisa usar intensamente. Uma outra técnica também que a gente desenvolveu é de adicionar verbos e adjetivos. Na verdade, tudo quanto é produto que a gente conhece por aí, a gente pode olhar com tornar. Por exemplo, tornar portátil, tornar dobrável, tornar imperdível, tornar inflável. Só de você ouvir esses verbos adjetivos, você já consegue pensar de maneira diferente. Você já consegue ter ideias diferentes. Tornar reutilizável, descartável, antiaderente e por aí vai. A lista é grande. Então, isto é outra técnica muito útil, por exemplo, para as áreas de ciências exatas, desenvolvimento de produtos e coisas do tipo, áreas do tipo. Há também ainda técnica muito simples, só que incrivelmente eficaz, de fazer perguntas. Normalmente as pessoas conhecem a técnica que vem do inglês, do 5W mais um H, que basicamente vem do inglês why, where, when, onde, quando e assim por diante.
Essa técnica é conhecida, muito utilizada, por exemplo, nas áreas de qualidade dos 5W mais um H. O H é with e significa como. Bom, baseado nisso, isso é linear, é um conceito de perguntas bastante linear. Então, nós desenvolvemos também, direito autoral meu, uma outra técnica onde você junta preposições, como você está vendo aí na tela, com as perguntas. Então, eu posso fazer perguntas, por exemplo, de, para, por. Basta juntar o item 1 com o item 2 que você está vendo aí. Ao juntar o item 1 com o item 2, onde for aplicável, evidentemente, você constrói, não linear, mas você constrói um cenário, um amplo cenário daquilo que pode estar ocorrendo, embutir aí dentro e se precaver. Então, por exemplo, para quem isso é útil? Pesquisadores, jornalistas, que fazem perguntas, que vivem fazendo perguntas, evidente, é o seu métier, policiais, investigadores e por aí vai. Todas as pessoas que dependem de fazer perguntas, esta é uma técnica muito boa para você construir um cenário da situação, porque ela envolve tudo, por exemplo, de onde, para onde, por onde, de quando, para quando, por quando e por aí vai. Então, na medida que você constrói tudo isso, você pelo menos impede falhas grosseiras, o que já é um grande passo. Um outro tipo de pergunta são perguntas profissionais. Quando você está desenvolvendo um produto, tendo ideias, e você está pensando um nicho, você tem que ter em mente quais são as perguntas que aquele nicho, quais são as preocupações que aquele pessoal tem normalmente. Então, por exemplo, se eu pensar em um lápis e for pensar numa enfermeira ou área hospitalar, eles sempre vão estar preocupados com o aspecto de que se isso é esterilizável, se dá para esterilizar. Então, eles vão querer colocar tudo no nível de é esterilizável, eu posso esterilizar? Se você vai, por exemplo, para um investidor, ele vai, isso é lucrativo? Se você vai para um engenheiro, ele pergunta, como se faz? Ele quer saber os processos, o know-how e assim por diante. Então, cada profissão, cada área tem uma pergunta típica e fazer as perguntas relativas a esses elementos, onde está o seu nicho de mercado, é muito importante. Outras perguntas são perguntas de animais, que aí diz respeito a se ver por cima, ver por baixo, veloz, lento, rápido. Você usa as características dos animais para fazer perguntas. E perguntas desafiadoras, como por exemplo, para que isso? Por que não se faz nada? Porque existe o que existe é em função do nada, em relação ao nada, como o Sartre perguntou. Uma outra técnica, ainda estou falando de técnicas de criatividade, uma outra técnica muito importante, eu diria do nível mais alto da criação, é a invenção de valores humanos. Então, um valor está sendo criado quando, por exemplo, nas livrarias, esse tema está muito em voga. Atualmente, os temas que estão muito em voga, há muitos livros a respeito dele, são os temas de inovação, os temas de sustentabilidade, de meio ambiente. O tema qualidade, por exemplo, foi um tema inventado no século passado. Então, hoje ele esmoreceu. Hoje tem outros valores que estão em criação, em invenção. Há ainda a técnica de recordação muito útil para o microempresário, que é fazer com que o cliente recorde o seu produto, onde comprou, a sua loja, a marca dele quando o produto está acabando. Então, basicamente, essa técnica faz com que o fornecedor seja visto na hora e no local que o cliente sente falta do produto. Essa técnica é extensa, eu não vou me ater aqui, mas ela é uma técnica muito simples e muito útil para o microempresário. E uma outra técnica também interessante é a de desbloqueio emocional. Essa técnica também é interessante, a gente usa muito nos cursos de MBA e de consultoria que a gente faz, porque ela é fundamental para manter os ambientes
profissionais, os ambientes corporativos livres de infecções. Infecções, me refiro a infecções emocionais. Então, isto está baseado em Hermes Trismegisto, o filósofo conhecido como 3 vezes sábios, que dizia que quando você está numa vibração negativa, você deve caminhar para uma vibração positiva. Baseado nisso, a gente criou o conceito do pêndulo, onde para você sair de uma vibração negativa em direção a uma vibração positiva, você tem que passar antes pelo neutro. Então é aí, e tem vários procedimentos, várias dinâmicas, onde a gente mostra como o gestor, o gerente mantém o ambiente dele positivo, ou pelo menos neutro, mas impedir que se crie uma vibração negativa no seu ambiente. Então, isso são algumas técnicas que a gente tem, que a gente desenvolve. Várias delas estão lá no galaxiacreativa.com.br. Você pode ir lá, vai ver, são 10 técnicas que a gente desenvolveu e várias outras técnicas de vários outros autores muito conhecidas, como o Brainstorm, a técnica dos 6 chapéus e por aí vai. Bom, basicamente, com relação as técnicas de criatividade, era isso que eu queria apresentar, porque, só para voltar um pouquinho, o que foi que nós nos tornamos? Como a gente já vinha no DISC Tecnologia, e a nossa capacidade empreendedora também avançou, só que nós caminhamos, o nosso empreendedorismo, eu pessoalmente, caminhei para uma outra área, não de produtos, não de serviços, mas de professor, de consultor e de geração de situações, de soluções de problemas. Na verdade, o que a gente acabou desenvolvendo foi um sistema tal que dá uma sustentação diferente, uma sustentação melhor ao microempresário, de modo que ele possa caminhar com um pouco mais de tranquilidade. Tudo isso começou com as técnicas de criatividade, e aí nós avançamos e hoje as consultorias, a gente faz consultoria para grandes, pequenas, grandes e médias empresas, tudo isso, várias delas estão lá no nosso site, empresas multinacionais inclusive, mostrando um outro conceito que a gente desenvolveu que eu chamo de TIA, ou Teoria das Ideias Autocomparadas, e a balança da inovação que a gente vai apresentar. Qual é a questão crucial, global, não só local, mas global, existente em termos de inovação? A questão crucial é que as empresas trabalham basicamente a gestão da inovação, ou seja, o telhado. Elas têm, no geral, muito pouca preocupação com as ideias. Tem muito pouca gente no mundo trabalhando a questão de ideias, a avaliação matemática de ideias. Na verdade, eu não conheço ninguém que tenha feito isso, para ser absolutamente franco. Pode até existir, mas eu realmente desconheço. Como é essa história de inovação? Ela está posta basicamente com a seguinte característica. Inovação é caracterizada por incerteza e alto risco. Então, gostaria de começar dizendo que isto é falso. O que tem de falso nisso? Inovação não é a inovação que tem a característica de alto risco e incerteza, é a metodologia. Quando você usa uma metodologia de apenas qualificação, qualquer coisa que você trabalhe com apenas qualificação, ela se torna de alto risco. O segundo aspecto de alto risco da inovação é que normalmente as empresas olham as ideias que elas vão implementar do ponto de vista delas e não do ponto de vista do usuário. Então, quando a gente junta essas duas, o primeiro de alto risco, o método que é de qualificação, multiplicado pelo método de ponto de vista da empresa, que é o segundo risco, quando a gente junta esses dois, a gente tem risco ao quadrado e realmente a inovação se caracteriza por incerteza altíssima. Como é que a gente muda isso? A gente muda isso de duas maneiras. Primeiro, caminhando para a avaliação da ideia, medição quantitativa, quantificar matematicamente, chegar a um número matemático da ideia.
E o segundo, a gente não olha pelo interesse da empresa, a gente olha pelo interesse daquele que desde sempre avaliou as ideias que lhe são oferecidas na forma de inovação, o usuário. Todos nós, desde sempre, avaliamos, medimos qualquer inovação que nos é oferecida. A gente quantifica inconscientemente e decide se vai usar ou não aquilo. Então, vou mostrar para você como é que a gente tem feito isso e como é que a gente pode, de fato, medir uma ideia sempre, e a partir de agora, tudo que for dito, sempre exclusivamente do ponto de vista do usuário, do cliente, do consumidor, aquele que compra e usa os produtos, os serviços, que vai ao comércio e por aí vai. Então, gostaria de começar mostrando que isto não é novo, isto é milenar. Então, por exemplo, se você olhar como é que os chineses faziam, eles construíam, e os índios também construíam as ocas do lado, em volta, em torno dos poços d'água. O que eles queriam? Eles queriam, cada um deles, ter a menor distância do poço d'água. A menor distância, energia e tempo do poço d'água. Um outro exemplo é, se eu colocar um caminho chinês, o famoso caminho chinês. Por exemplo, imagine que as pessoas, a prefeitura quer gramar esta área. Mas a prefeitura também sabe, e os organizadores também sabem, que as pessoas querem ir do ponto A ao ponto C. Como é que se faz na China, em princípio? Por isso é conhecido como caminho chinês. Eles gramam a área inteira, tudo, e voltam 6 meses depois. Onde a grama estiver queimada, é lá que eles constroem o piso, porque eles descobrem que é por lá que as pessoas querem passar. Então, nesta figura que está aqui, as pessoas não querem ir pelo caminho ABC, elas querem ir pelo caminho AC. Qual é a característica do caminho AC? Menor distância, menor consumo de energia, menor tempo. Então, baseado nisso, a gente avançou e, entre outros, muitos filósofos disseram isso. Um deles diz: o corpo é a última instância do ser humano, e outro diz: o corpo humano é a medida de todas as coisas. Mas uma que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com esta teoria que a gente está mostrando e aplicando desde 2001, vem de Spinoza, que diz: o esforço para conservar a si mesmo, a autoconservação, é o primeiro e único fundamento da virtude. Ou, eu diria, e a gente vai ver, tudo que todos nós fazemos é para economizar os nossos esforços de tempo, de movimento e de energia. Isso está baseado em princípios da física, o princípio de conservação de energia e o princípio de minimação. Tudo que a gente faz, a gente se compara e tenta conseguir fazer pela menor ação que nos for possível. Né? Baseado nisso, a gente desenvolveu esta formulação, que esses 3 elementos, tempo, energia e movimento, são um princípio da física que diz: onde existe um, existem os outros 2. Então, por exemplo, onde existe movimento, necessariamente existe um consumo de energia e um tempo para este movimento, nem que seja, diz a física, nem que seja por 1/1000º de segundo. Então, o que a gente desenvolveu foi esta formulação matemática, a somatória dos esforços relativos ao tempo, multiplicado pela somatória das energias relativas aos esforços físicos, multiplicado pela somatória dos movimentos, igual a 1 iur. Iur é uma unidade de medida que a gente desenvolveu para poder calcular, medir a ideia.
A ideia sempre começa com um iur e ela caminha em direção a 0 iur, ou seja, o nosso desejo, o desejo humano é produtos e serviços que nos entreguem o benefício sem que a gente tenha que fazer absolutamente nada para obtê-lo. Vou te dar um exemplo. No passado, as geladeiras tinham o freezer que precisava ser limpados periodicamente, pelo menos uma vez por mês, o freezer precisava ser limpado. Então, isso exigia da dona de casa esforço físico, tempo e movimento. Vamos considerar isso igual a um iur, 100% dos esforços. Posteriormente surgiu uma ideia que nos entregava o benefício da geladeira limpa sem que precisasse descongelar o freezer. É essa que atualmente a maioria das pessoas tem em casa. O resultado disso, tempo para limpar o freezer, descongelar o freezer, 0. Se o tempo é 0, o esforço físico e o movimento também é 0, porque a física diz se um não existe, nenhum dos outros dois existem também. Então, as ideias que vingam, e aí tem um outro conceito muito importante, realmente muito importante, que é o sentido de direção universal das ideias. Um outro exemplo, para você poder entender um pouco melhor. A bateria de carro. Nós tínhamos a bateria comum, que precisava periodicamente trocar a água destilada e coisas do tipo. Então, tinha esforço físico de trocar a água, os movimentos relativos a esta ação e o tempo relativo a esta ação. 100%, um iur. Então surgiu a ideia da bateria selada. O que foi que aconteceu? A bateria selada, o tempo para trocar a água, 0, sumiu. O esforço físico, sumiu. O movimento, desapareceu. Este é outro exemplo de produtos que me dão o benefício sem que eu precise fazer absolutamente nada para obtê-lo. Então aqui nós temos duas informações nesta formulação matemática fundamentais, cruciais para a gente entender ideias. Ideias sempre, as ideias de sucesso caminham na direção 0 iur. O 1 iur, a unidade 1 iur, é a referência do usuário, aquilo que ele já conhece. Não adianta gerar ideias que aumentem os esforços. Ele se nega, ele pode até comprar, mas ele se nega. Os alunos fazem exercícios de objetos que eles têm em casa e todos nós temos em casa coisas que nós compramos achando que ia minimizar os esforços, usamos 2, 3 vezes e descobrimos que elas aumentaram os esforços. O resultado de ordem prática é que elas estão em casa apodrecendo em estado de novo em folha. Nós sempre procuramos os produtos de sucesso, serviços de sucesso, são aqueles que vão de 1 para 0 iur, ou seja, estão na direção de minimização do esforço físico, do tempo e ou movimento. Tá? Então, vou te dar um exemplo bem simples que os alunos calculam, na verdade os alunos calculam isso desde 2001, que a gente ensina isso, não tem grande novidade. Por exemplo, vamos supor a seguinte hipótese. Você está acostumado a fazer café e coa o café com coador de pano. Tá? Aí alguém surge com a ideia de trocar o coador de pano pelo coador de papel. Digamos que nós estamos num momento onde só existe coador de pano e a gente não sabe se essa ideia, e esse é o problema fundamental do empreendedor, do investidor, do pesquisador, do inovador, das agências de financiamento de pesquisa, bancos de financiamento de pesquisa e por aí vai. Todos que trabalham com ideias. Então, vamos supor, por hipótese, que todo mundo faz café com coador de pano. Aí alguém surge com a ideia de coador de papel. O que a gente faz? A gente joga naquela formulação, não vou explicar aqui, porque a situação é longa, e calcula. Então, aí você está vendo que, por exemplo, você consome 65 mil iur, eu, por exemplo, Rui, consumo 65 mil iur para fazer um café com coador de pano.
E aí eu simulo, isto é uma simulação, por isso a teoria chama-se teoria de autocomparação. Eu me autocomparo comigo mesmo, fazendo um café com coador de papel descartável. E aí eu chego à conclusão que eu vou consumir mais ou menos 37.800 iur, aproximadamente 58% a menos. Ou melhor, 65% é 100% e eu passo a consumir apenas 58% de energia, tempo e movimento de mim, da ocupação do meu corpo. É claro que esses números não são exatos, não precisam ser exatos, precisa termos a ideia, o conceito de como é que a coisa funciona. Resultado, praticamente todos nós trocamos o coador de pano pelo coador de papel, preferimos. Basicamente por quê? Porque ele economiza em torno de 40% dos esforços físicos, tempos e movimentos. Esse é um método, tá? Na verdade, é importante explicar isso, são 5 métodos que a gente desenvolveu e, entre eles, um instrumento de medição de ideias, que eu vou mostrar no final. Então, esse é o primeiro método que utiliza esta formulação. O segundo método vai utilizar também esta formulação, só que ele é feito para quem detesta matemática, não gosta de fazer contas, não aceita muito fazer contas. Então, o que a gente faz? A gente compara um produto existente com um outro que está em desenvolvimento. Vamos supor, por hipótese, que você tem um carro flex e o carro flex, no inverno, você sabe que precisa colocar gasolina naquele frasquinho, naquele receptor, mesmo quando o tanque de álcool está cheio. Por quê? Você tem que colocar gasolina, porque senão o carro não pega de manhã. Então a gente desenvolveu 5 elementos, mas cada caso é um caso, você pode desenvolver outros, não tem nenhum problema. 5 elementos que caracterizam essa ideia, que são ocupação corporal, educacional, esforços cognitivos, esforços informacionais e lista de afazeres de sábado. Então, só para detalhar um pouco, ocupação corporal é ocupação do seu corpo. Então, para colocar gasolina, mesmo quando o tanque principal está com álcool, eu preciso ocupar o meu corpo? Sim, eu preciso abrir o capô. 2, educacional. Eu preciso de educação para fazer isso? Sim, eu preciso saber que o carro precisa ter gasolina, senão não pega. Cognitivo. Cognitivo significa preocupação. Eu preciso ter preocupação de encher o tanque, o receptor de gasolina? Sim, eu preciso ter essa preocupação, por isso cognitivo. Informacional. Informacional é só 0 ou 1. O tanque está cheio ou está vazio. E lista de afazeres de sábado. É aquelas coisas que a gente põe na nossa lista de obrigações de fazer ao sábado. E aí a Volkswagen surge com o Flex, que não tem o frasco e não precisa colocar gasolina quando você põe álcool no inverno. O carro sempre liga. Você põe álcool, põe a gasolina no tanque principal, essa é a ideia, o carro liga. Vejamos o que acontece e o que foi que surgiu daqui. Nesse novo sistema proposto, o que acontece com a ocupação corporal? 0. Não vou ocupar meu corpo para colocar gasolina. Educacional, 0. Não preciso aprender coisíssima nenhuma sobre colocar gasolina no carro onde já tem álcool. Cognitivo, preocupação, 0. Esqueça a preocupação de colocar gasolina no carro, mesmo quando ele tem álcool. O tanque principal está com álcool, 0. Acabou. Não tem mais nenhuma preocupação. Informacional, 0. Não precisa, se não tem o tanque, eu não vou sequer ter como saber se está cheio ou está vazio. E lista de afazeres de sábado anulada. Isso é os elementos que ocorrem no ser humano. Agora, se você for olhar na outra coluna, você vai ver que o peso do frasco, o volume do frasco e a eficiência também foram a 0. O que significa dizer? Significa que como sumiu, não tenho mais isso, não preciso mais disso.
Aqui surge, neste segundo método, surge uma outra informação muito importante que nós caracterizamos como periscópio do futuro. Quando eu tenho um produto como esse colocado em cima, o periscópio do futuro que me mostra que tudo tende a zero, o produto ideal é zero IUR, eu posso saber, eu posso descobrir como é que ele vai caminhar. Isto me dá, esta técnica, esta segunda técnica, acoplada com a primeira, me dá uma informação muito importante, que é o periscópio do futuro, a visão do futuro, que a gente vai falar em algum instante, em algum momento. Ela também tem uma outra característica que diz respeito à sustentabilidade, que a gente pode abordar numa outra situação, um outro momento, mas ele mostra o caminho da sustentabilidade. Bom, não obstante, isso são duas técnicas. A terceira e a quarta técnica, a gente trabalha com valores humanos e preço, né? E nesta fase, mais do que qualquer outra, cada caso é um caso. Cada produto é um produto, cada serviço é um serviço, tá? Só que o processo é igual para todos, qualquer que seja ele. O pensamento é igual. Então, a gente se baseia no triângulo de Maslow, na escala de Maslow ou na hierarquia de Maslow, uma vez que valores humanos e preços variam em função da escala de Maslow. E qual é a característica? A característica é que a formulação dos benefícios da inovação funcionam como a prova dos 9. Ou seja, eu calculei a ideia, cheguei a um número e depois eu vou usar a prova dos 9. O que significa a prova dos 9? Se nesta formulação, se o benefício da inovação igual BE da inovação, se este valor for negativo, isto significa que a ideia não é própria, não será aceita pelo consumidor. É assim que funciona, esse é o alarme. Então, em hipótese nenhuma, de jeito nenhum, o benefício da inovação deve ser negativo, porque isso significa que é prejudicial para o usuário. Este é um grande avanço no que diz respeito à avaliação das ideias. Então, se o benefício da inovação for negativo, você entrou num risco muito alto. Todos, o pesquisador, o inovador, o investidor ângel, que tem que ter esta informação, o empreendedor, ele não pode trabalhar com inovações, ideias cujo benefício é negativo e por aí vai. Então, os valores humanos funcionam como a prova dos 9. Eles me dão uma noção de que essa ideia tende a vingar ou não. Se o benefício for negativo, a probabilidade da ideia não dar certo é estratosférica. Mas, não obstante, ainda tem o outro elemento de alarme das ideias, que é os preços. Então, o preço da inovação, ele tem que ser menor ou igual que 1 vezes o benefício da inovação. Se o benefício da inovação é negativo, o preço também será negativo. E este é o segundo alarme que o empreendedor, o investidor, o inovador, o diretor de uma corporação que decide sobre qual ideia vai implementar, tem que ter. Então, se o benefício for negativo, aí a perda financeira está praticamente garantida. Você praticamente vai perder dinheiro com essa ideia se levá-la para frente. O contrário é altamente positivo. Quando o preço da ideia, o preço previsto da inovação for positivo, vai em frente. A ideia tende a ter aceitação pelo usuário. Entenda o seguinte, preço aqui não significa o preço real em dinheiro vivo, significa o potencial de preço. Então, por exemplo, uma ideia cujo potencial de cobrar e o cliente aceitar é 3 vezes a mais do que a referência dele é uma ideia positiva. Por outro lado, um preço cujo valor é -3, -4, significa o absurdo
e que não existe que se o fornecedor, o fabricante, quiser que eu utilize isso, ele vai ter que me pagar para eu utilizar, o que é um absoluto contrassenso, é um absurdo. Então, eu faço o seguinte, peço que você faça o seguinte exercício. Verifique na sua própria casa, que é o que os alunos fazem, na sua própria casa, abra as portas dos armários e observe os produtos que você comprou e não usa. Esses produtos que você comprou e não usa, e todos nós temos muitos deles, significa que o preço era negativo e o benefício da inovação era negativo. Por isso você não usou. Ou, dito de outra forma, o usuário pensa, se o fabricante quiser que eu use isso, ele vai ter que me pagar para eu usar isso, o que é um absurdo. Então, a gente não pode mais perder tempo, perder dinheiro, perder investimento com ideias cujo potencial é negativo. Esses sistemas de alarme ensinam você a enxergar se a ideia tende ou não a dar certo quando elas ainda estão na sala do brainstorm. Não foi gasto nada com esta ideia. Nós apenas estamos elucubrando quais ideias a gente vai trabalhar. Tudo isso está detalhado, você pode ver no nosso blog www.galaxiacreativa.com.br. Tem lá 4 artigos mostrando todo esse processo com vários detalhes. Ali tem, eu diria, 50% a 60% do básico que precisa saber. É claro que os treinamentos que a gente dá, os cursos que a gente dá e as consultorias, realmente, elas visam dar um ensinamento, internalizar, fazer com que os inovadores, as empresas, os gestores internalizem que ideias tendem ou não a dar certo. Então, antes de eu avançar, vou te dar algum exemplo de coisas que a gente andou fazendo. Em 2001, o Segway foi prova no MBA que a gente dava aula na época. Foi prova de final de curso. E a pergunta era a seguinte, supondo que você é um investidor angel ou o diretor de uma corporação que precisa decidir onde vai investir, ou você é um pesquisador e precisa decidir se você investe o seu tempo ou não nessa ideia. Ou você é um inovador, ou você é um empreendedor, ou você é um banco de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Supondo que você seja um desses elementos, você investiria ou não nesta ideia, o Segway. A matéria que foi publicada na Folha de São Paulo, na época, que foi a que nós nos baseamos, os dados que a gente tinha, porque uma ideia também só pode ser medida da forma que ela for apresentada. Isso é muito importante. Mas a gente usou o material publicado na Folha de São Paulo para entregar aos alunos, para eles utilizarem como informações na prova. A resposta era, não vinga. No entanto, a matéria dizia que só no ano seguinte, em 2002, estava previsto vender de 50 a 100 mil unidades. O resultado disso foi em que 2006 não tinha chegado a 6 mil unidades. Não vinga porque isso gera maior esforço físico, tempo e movimento do que, por exemplo, uma bicicleta elétrica do usuário. Ele não quer isso, não adianta. Um outro exemplo foi uma bicicleta elétrica. Essa bicicleta elétrica com energia solar. Investimento nisso também não vinga. Por quê? O combustível é muito barato. Então, ainda não está na situação de se usar painéis solares para uma motocicleta desse tipo. É outro exemplo que não vinga. Um terceiro exemplo, esse mais recente desses dias. 3 universidades inglesas e uma empresa de software global desenvolveram esse dispositivo para ser colocado no pulso em substituição a uma luva
para identificar quando para o sujeito fazer a distância, mudar, aumentar som, abaixar som, enfim, os movimentos que ele fizer, isso é refletido no objeto. Então, observem os esforços, tempos e movimentos que o sujeito vai ter que ter no pulso, junto com o relógio ou o que for, só para mudar o rádio, mudar o som da televisão ou o que for. É mais fácil o sujeito ir levantar, ir lá, ajustar o som e colocar. Até porque, normalmente, na hora que você precisa, você não tem isso à mão. Então, essa é uma ideia que, embora tenha utilizado 3 grandes universidades e uma grande empresa, se você tem essa noção de ideias que vingam e ideias que não vingam, se você tem a noção do sentido universal de direção de ideias para a inovação, você diria, eu não sei qual é a ideia, mas sei que essa não é. E, por fim, como isto ajuda, e isto também é muito importante, como isto ajuda, ou na verdade te impede de tomar decisões erradas. Isto aqui é uma torneira dessas que você põe a mão, essa torneira automática, que você põe a mão, sai água, tira a mão, para de sair água. Na Escola de Medicina de Johns Hopkins, eles identificaram que essa torneira, ela contamina, ela tem muito mais vírus internos do que as outras torneiras, aquela de abrir e fechar. Tem mais vírus internos. Então, o que eles propuseram? Embora para quem lava a mão ela é muito mais higiênica, mas como ela tem dentro dela muito mais vírus, eles estão propondo a troca dessa torneira pela torneira anterior, aquela que você tinha que ir lá abrir e fechar. Este é um tipo de decisão completamente errada que cria uma quantidade enorme de problemas. Por quê? Pelo seguinte, isto é a física que nos ensina. A partir do instante que você desenvolveu um certo nível de esforço, você se recusa a aumentar os esforços para obter o mesmo resultado. A partir do momento que nós nos acostumamos a colocar a mão e lavar a mão e tirar a mão e a água para de cessar sem ter que abrir ou fechar a torneira, não adianta colocar torneiras que abrem e fecham, porque a turma vai reclamar muito, a quantidade de problemas tende a aumentar. A solução é completamente diferente e vai no sentido oposto. Qual seria a solução? Criar sistemas de manutenção que mantêm essa torneira limpa por dentro. Né? Ou criar sistemas que impeçam que ela suje tanto. Basicamente era isso que a gente queria apresentar e mostrar que tem um sistema para isso. Ok, pessoal, vamos dar um exemplo. Por exemplo, vamos usar aquele software que surgiu aí, que era um software muito pesado, muito difícil, demorava, tinha muito mais operações e coisas do tipo. O que foi que aconteceu? Qual é a percepção do usuário? A maioria nem quis experimentar esse software só da linguagem que os especialistas disseram. Os especialistas disseram, ele é muito mais demorado, mais pesado e exige muito mais e coisas do tipo. Então, qual é a nossa leitura? Aumentou os esforços, maior esforço físico, mais tempo, mais movimento para obter o mesmo resultado. Quando os esforços aumentam, os valores sobem, significa diminuem. E aí o preço significa nem de graça. Se for de graça, ainda assim eu não quero. O resultado foi que o autor desse software teve que... nem lançou de manhã e depois do almoço tirou ele do mercado. Então, produtos que aumentam os esforços, a gente não quer. Um outro exemplo, ainda, e eu gosto muito desse exemplo, porque se você pegar 100 pessoas, você encontra 100 métodos diferentes que é limpar a casa. Então, vamos supor o limpar a casa. Cada um tem seu próprio método, tá? Aí o que acontece? Surge, você lembra daquele sistema de limpeza a vapor? O que foi que aconteceu? As pessoas compraram aquele sistema a vapor. Rapidamente descobriram que os esforços aumentaram, demorava mais tempo
né, exigia conhecimentos adicionais do usuário. Elas compraram, quando elas descobriram isso, os valores humanos, segurança, confiabilidade, etc., diminuíram, sentido contrário. E aí, meu caro, nem de graça. É outro exemplo. Então, onde é que eu teria que atuar? Eu teria que atuar na minimização dos esforços, diminuir os esforços, menos do que uma limpeza comum, e aí se eu diminuo os esforços ao mínimo, aumenta os valores humanos e eu posso cobrar muito mais, fica muito mais competitivo, fica muito mais adequado e aí a empresa vai certamente atender o mercado, gerar valores para as pessoas e ainda assim poder cobrar bem mais.